Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Olha, chefes de estados, ministros e representantes de movimentos negros do Brasil e de outras partes do mundo estão aqui em Salvador na 6ª Conferência da Diáspora Africana nas Américas. Essa é a primeira vez que o Brasil, país que tem maior população negra fora da África, cedia este evento e Salvador foi escolhida por ser a cidade mais negra fora do continente africano. E eu vou receber aqui com muita honra a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que está participando dessa conferência. Ministra, obrigada, viu, pela sua presença aqui. Imagina, uma honra, um prazer estar aqui com você. Ministra Clara, a gente tem que começar já perguntando, né, do significado de Salvador, o Brasil e Salvador receber essa conferência, né? É a 6ª edição da conferência, a gente pode até pensar por toda essa justificativa que até demorou de acontecer no Brasil, não é? Verdade, eu acho que tem um fator muito importante aí, sabe? Porque assim que o governo do Togo nos procurou, né, para falar que queria fazer uma das etapas fora de África e a gente deu algumas opções para eles prontamente escolheram Salvador. A gente está nessa preparação aí mais ou menos uns 3, 4 meses, né? Mas eles disseram exatamente o que você fala na sua abertura, né? Sendo a cidade mais negra do nosso país e também o Brasil com essa maior população fora de África. Então, é uma honra para a gente, né? Tá reconstruindo esse respeito internacional e tá podendo participar e ajudar também na formulação de políticas públicas concretas. Você falou sobre a etapa preparatória, né? Porque essa conferência que está acontecendo aqui em Salvador acontece até hoje, sábado. É uma etapa preparatória do Congresso Pan-Africano que acontece no Togo em outubro, né? Exato. O que é que significam essas etapas? O que é que vai ser decidido aqui para chegar a esse congresso que vai acontecer lá no Togo? Claro, primeiro o significado desse momento, ele é enorme, né? Por vários motivos, mas entre eles principalmente a gente faz uma escuta com a sociedade civil, né? A gente, eu digo, todas as pessoas do governo do Brasil, mas também o governo do Togo e todos os países, estão mais de 40 países que estão participando conosco. Ontem, sexta-feira, foi a construção, né, dos grupos de trabalho, onde eles puderam falar sobre memória, reparação, panafricanismo e vários outros temas que nos assolam, mas também temas que precisam ser debatidos enquanto sociedade como um todo. E, a partir dali, a gente desenvolve esse documento que vai para todos os governos que participaram até chegar, né, o encontro propriamente dizendo, mas vai dando sequência a cada ano. Então, todos os anos a gente participa. A gente não tinha participado, né, nos últimos 4 anos antes do presidente voltar, mas agora com essa retomada, com esse estreitamento de relações com a África, a gente tem cada vez mais se fortalecido e trabalhado em conjunto. Claro, muito importante. Agora, para a população entender, né, claro, discussões como essa são essenciais, são importantes, porque lá na frente a gente vai ver resultados. Mas, por exemplo, já é a 6ª conferência que acontece, né? O congresso vai acontecer lá em outubro, no Togo, vocês vão levar essas documentações, tudo que for debatido aqui. Quando é que a gente pode ver algo de concreto, né, na sociedade que partiu de discussões como essa? Já existe, né? Não somente, eu poderia aqui dar alguns exemplos, como a década afrodescendente, que foi reconhecida pela ONU, então trazendo cada vez mais ali a tipificação de racismo como crime. Isso também começa de uma discussão que já vem de algumas décadas atrás, mas que foi se consolidando de lá para cá. Quando o presidente recria o Ministério da Igualdade Racial, também, né, não somente por recomendações internacionais, mas também porque ele percebia o tamanho do problema que temos ainda, infelizmente, no nosso país. Então, cada etapa que passa, né, não necessariamente ela foi sempre seguida anualmente, mas são etapas que têm escutas, são etapas que nós ouvimos pesquisadores, professores, influenciadores, às vezes também, e são etapas que elas são construídas a várias mãos. Por exemplo, a lei de cotas do nosso país, que já tem aí mais de 20 anos, é um dos exemplos de políticas reparatórias do nosso país que acontece e serve para todo mundo. Então, não à toa, quando a gente foi para a Nigéria, as pessoas perguntaram. Não à toa, quando estávamos na Etiópia com o presidente, eu tive que fazer também uma fala sobre cotas raciais. Enfim, mas como você fala na sua pergunta, para a sociedade entender, é um pouco do a gente não vai fazer nada ou não vai, né, colocar ali o nosso carimbo de governo sem ouvir a sociedade, sem ouvir as demandas. Então, por isso, essa preparação é tão importante. Você até falou um termo importante, né? Escuta. Isso é muito importante, né? Quando se fala em políticas públicas, a escuta
talvez seja o primeiro passo. Com certeza. Não por isso também, trazendo um pouco, né, para até exemplificar o nosso ministério, desde o ano passado nós estivemos em todas as regiões do país, ouvindo Juventude Negra Viva, né, também falando sobre o racismo religioso, também entendendo que os quilombolas precisavam. A gente não podia fazer de qualquer maneira ou pensar como melhorar a vida dessas pessoas sem estarmos com elas, né? A famosa frase que nós usamos muito dentro do movimento negro, que é o nada sobre nós sem nós. Uhum. Essa coisa da escuta e de se debater com a sociedade é importante, obviamente, para as pessoas que precisam dessas políticas públicas, mas é importante para que a sociedade, em geral, também entenda essa necessidade, né? Porque a gente vê a conquista e a importância que é a política de cotas, mas ainda assim existem pessoas na sociedade que não entendem, talvez, ou não consigam alcançar a dimensão e a importância de uma política como essa, né? Esse é um grande desafio que temos, né? Ano passado, na renovação da lei de cotas, foi muito importante o diálogo com todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que acreditavam que não deveria ser renovada, mas eu mesma me coloquei à disposição por ser fruto de cotas, né? A gente não podia de maneira nenhuma deixar com que essa lei ela fosse excluída, né? Seria inadmissível que isso acontecesse no nosso país, até porque os dados comprovam que a lei de cotas ela abriu portas demais, né? Então a gente sai de 4% para quase 53% de pessoas negras hoje adentrando esses espaços. Mas essa sua fala é muito importante, né? Quanto mais a gente puder debater, trazer, dar a luz à tona de tudo que acontece de ruim quando você tem um racismo enraizado no nosso país, na sociedade, a gente precisa fazer. E eu quero encerrar para não me alongar nessa resposta, né? Falei isso agora também com o Val, que é quando Rebeca Andrade, quando Bia subiram ali naquele pódio e logo depois elas geram entrevistas, elas fizeram uma fala que a gente tenta falar, né? E tem falado muito, que é o que me separava desse pódio era uma oportunidade. Então, muitas das vezes, o que a gente precisa pensar e lembrar enquanto estamos nesses espaços, como eu estou, né, enquanto ministra, de que as oportunidades precisam ser criadas. Por isso editais, por isso bolsas, por isso caravanas, por isso escutas, por isso pensar políticas públicas de Estado e não políticas públicas que acabem com os governos. A senhora falou de um desafio, né, que esse é um grande desafio de fazer a sociedade entender a necessidade de políticas públicas como a política de cotas. Sim. Esse seria talvez o maior desafio à frente de um ministério como esse, da igualdade racial? Quais seriam outros? Quais poderiam elencar aqui as dificuldades? Olha, não tem um desafio fácil à frente de um ministério. Mas eu acho que o entendimento da sociedade, dessa parcela da sociedade que, infelizmente, se nega a aceitar que existe racismo e que isso assola a vida de muitas pessoas. A gente está falando numa semana aqui onde um menino, né, foi injustamente acusado, uma criança de 7 anos de idade, onde um outro, infelizmente, se suicidou numa escola caríssima do nosso país porque sofreu bullying, sofreu racismo. Então, assim, a gente precisa nomear as coisas, as violências que nos assolam, mas a gente também precisa lutar para isso, sabe? Eu costumo dizer que desde 2018 eu tinha todos os motivos para me paralisar depois que eu perdi minha irmã. A gente está aí acompanhando ainda, esperando por essa justiça, mesmo com algum andamento do caso, mas é uma luta que virou minha missão de vida. E quando a gente não tem algo para ser a missão de vida, a gente não tem nem que estar aqui. Então, enquanto a gente tiver, né, um propósito, tiver sonhos, se tiver força de vontade e saúde para trabalhar, a gente vai estar aqui exemplificando para a sociedade que racismo é crime, que não deveria acontecer e que todos nós merecemos oportunidades iguais perante a todo e qualquer assunto do nosso país. E quando a gente vê, né, claro, esse caso que aconteceu recentemente, que a gente sabe que foi uma grande vitória, quando a gente vê que pela primeira vez um crime de racismo tem uma pena com condenação, com prisão em regime fechado, não deixa de ser uma coisa extremamente simbólica, né, importante, um divisor de águas, um marco na nossa história, mas é preciso que isso aconteça sempre, né? Com certeza, né? Isso não... casos como esses não podem ser, né, as regras, tem que ser a exceção. Infelizmente, uma criança tinha que 4 anos naquela época passar por um trauma como aquele, mas tivemos aí uma vitória, né? Eu costumo dizer que a gente não tem muito o que celebrar, mas a gente precisa cada vez mais colocar e exemplificar para ressignificar esses espaços, né? A gente tem repetido muito isso no nosso ministério, que igualdade, ela é desenvolvimento. Quanto mais nós pudermos transversalizar essas pautas, porque igualdade racial, a questão do racismo não é só do nosso ministério, não é só da ANL, tem que ser todo o país lutando para que tenha saúde da população negra, para que tenha acesso à educação por igual. Então, são
fatos que vão acontecendo para cada vez mais comprovar que quanto mais igualdade racial nós tivermos nos espaços, mais o nosso país ganha. Agora, ministro, eu imagino que um desafio também importante do Ministério é porque nós temos um país imenso, né? E quando a gente fala de igualdade, claro, igualdade racial, mas existem muitos outros fatores sociais que precisam também ser iguais, né? Serem tratados iguais. Então, eu imagino um desafio de um país deste tamanho, com tantas particularidades em cada região, como conseguir dar ouvidos, ouvir, né, essas particularidades e transformar isso em políticas públicas. Sim, vou até ser um pouco repetitiva, mas quando nós entramos em janeiro do ano passado, na verdade ainda em dezembro de 22, quando começamos a fazer a transição, uma coisa que eu falei era, eu não vou fazer política dentro do gabinete. Assim, a gente já rodou o país, mas entendendo cada particularidade. Por exemplo, quando a gente fala agora, né, da questão quilombola, a gente tem um programa chamado PNG-TAC, que é um programa para cada local falar e nos dizer o que precisa de melhoria, de acesso, enfim. E assim nós fizemos. Então, a partir dessas escutas, foi quando nós conseguimos, né, iniciar ações concretas para essa população. Um outro exemplo, agora, no ano passado, nós assinamos, mês passado, perdão, o Plano Nacional para os Ciganos. Assim, o povo cigano, que tem mais ou menos 50 mil pessoas no país inteiro, mas é um povo que precisa ser olhado, que não tinha documentação, para você ter uma ideia, que não tinha acesso à água, não tinha acesso à luz, não tinha acesso à casa. Então, a gente precisou olhar para esse povo, assim como os quilombolas, assim como os indígenas, né, com Sônia Guajajara, assim como as políticas específicas para mulheres, com a ministra Cida. Então, esse conjunto é o maior desafio que nós temos, que é transversalizar essas políticas e fazer com que as pessoas entendam que só assim a gente vai conseguir evoluir no nosso país. Com certeza, com certeza. Agora, nesse tempo de ministério, ministro, o que a senhora acredita que foi a maior conquista até agora, a maior vitória, a gente pode dizer assim, se é que já existe, porque tudo vai se construindo aos poucos, né? Mas até aqui, o que a senhora acredita que seja o grande conquista? Olha, é difícil falar uma só, mas eu citaria alguns exemplos, né? Eu acho que a saúde da população negra, que foi algo que a Anísia abraçou e nós conseguimos cuidar, a gente conseguiu criar uma secretaria específica para isso, a gente conseguiu dar conta de campanhas para diminuição da violência obstétrica no nosso país, que é um caso que nos assola muito, para além das questões educacionais também, né, com todas as bolsas de estudos, com mulheres na ciência, né, e pensar esses intercâmbios que vão África, Colômbia e Brasil. A renovação da lei de cotas, acho que sem dúvida nenhuma também, mas também a garantia de terra para os quilombolas. Assim, eu acho que eu falaria esses 4 para a gente não se alongar muito, mas poder olhar um número de uma lista enorme de quilombos que precisavam minimamente de uma etapa que avançasse e conseguir fazer juntamente com o ministro Paulo Teixeira, com o INCRA, com tantos outros ministérios, me deixou com um quentinho no coração. E para encerrar mesmo agora, eu juro, o Juventude Negra Viva. O Juventude Negra Viva, porque o Juventude Negra Viva trata de deixar os nossos jovens vivos, né? Os jovens negros, principalmente os homens negros do nosso país, que sofrem com uma acessibilidade, com empregabilidade, enfim, com algumas demandas de saúde mental que têm crescido muito no nosso país. E o Juventude Negra Viva vem com esse programa de um investimento grande que passa desde o combate à fome até a segurança pública. Sobre aquela questão das particularidades que a gente falou um pouquinho agora antes, a gente não pode deixar de falar sobre a questão da intolerância religiosa. A gente vê isso muito aqui na Bahia, em Salvador especificamente. Sim. Né? A gente vê o caso ainda também trazendo também essa questão dos quilombolas, a questão de Mãe Bernadette, que aconteceu aqui, a gente sabe disso, que tem a ver com a questão do território dos quilombos e também com a intolerância religiosa, a gente sabe disso também, né, ministra? Exatamente. Uma das nossas caravanas também, já que eu citei algumas aqui, foi a caravana chamada Abre Caminhos, para que a gente pudesse falar e exemplificar e lutar contra esse racismo religioso, né? Foi muito forte e, infelizmente, muito triste o que aconteceu com a Mãe Bernadette. E aqui já deixo também meu carinho, meu abraço à família, porque eu, inclusive, falei sobre isso ontem na conferência, né? É muito ruim quando a gente fala das nossas lideranças, né, já não mais em vida, assim como foi com a Mari, assim como é com a Mãe Bernadette, tantas outras pessoas que tombaram. Por isso, a empatia, por isso, o respeito, por isso a gente tem que cada vez mais dar luz a campanhas como essa, de trazer para que as pessoas entendam que o meu Deus não é melhor do que o seu Deus, então eu tenho que respeitar cada um, respeitar a fé que a outra pessoa, né, cultua, e eu acho que nada melhor do que estarmos na Bahia para falar
falarmos sobre isso, mas para dizer que essa violência não cabe na nossa democracia, essa violência não cabe dentro de lugares religiosos, de espaços religiosos, e por isso nós temos uma secretaria voltada para povos de terreiros, matriz africana e quilombos, né? Uma secretaria que acolhe muito o povo de axé, que a gente está sempre em contato. Semana que vem mesmo, lá em Brasília, vai ter esse encontro para falar dessas políticas, falar dessa política nacional que está sendo também pensada, implementada. Enfim, é uma luta, é um desafio, mas a gente não vai desistir enquanto estivermos aqui com saúde para lutar e cada vez mais garantir que as pessoas sejam livres, né, em tudo aquilo que acreditam. Não podemos, não devemos desistir. A gente vai dar só um intervalozinho aqui, tá, ministra? Tá certo. O Band Entrevista vai para um rápido intervalo e a gente volta já. Band Entrevista de volta, eu recebo aqui a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ministra, a gente fala muito da violência contra a mulher, violência psicológica, violência física, violência moral, financeira, mas a gente também não pode deixar de falar da violência política. Nós estamos numa campanha política, está na ordem do dia, né? Sim. A gente tem que falar sobre isso também, porque existe. Existe, infelizmente, impede com que muitas mulheres ou permaneçam ou entrem em espaços como esse, né, Carol? Então, é inadmissível a gente ainda em 2024 passar por isso. Eu costumo dizer que, infelizmente, eu acho que a Mari foi o exemplo concreto mais grave de violência política que esse país já teve. Tivemos outras, né, depois, mas ainda hoje a gente vivencia situações e pessoas que desistem de estar em espaços de poder por tipos de violência. E são muitas, né? Violência que às vezes acontece silenciosamente, assédio sexual, assédio moral, né? Ou alguma fala que tente ali coibir essa mulher. Acho que não só por isso a gente também cria, né, esse guia eleitoral para candidaturas negras e femininas, mas para além disso também a gente permanece nesses espaços. Eu acho que isso é um recado também para que tenham mais mulheres, não só na política, mas assim como estamos aqui, eu e você, sim, nesses espaços. E por isso que a gente tem cada vez mais trabalhado muito para que qualquer tipo de violência contra a mulher não exista. Com certeza. Ministra, claro, a gente não tem como não falar do caso da sua irmã, da Marielle Franco. São 6 anos. Eu queria te perguntar se, para você, como irmã, família, vocês acreditam que o caso está elucidado ou tem muita coisa ainda por trás que a gente ainda não sabe? Olha, é difícil demais responder essa pergunta, mas o que eu tenho sentido, né, desde março até aqui, que teve esse passo concreto com as prisões, agora com algumas delações, enfim, é que a gente esperou muito tempo para ter qualquer tipo de resposta do caso da Mari. Agradecer, obviamente, todo o trabalho que tem sido desenvolvido por todas as pessoas que estão ali à frente, mas para mim é difícil pensar se tá ou não, porque sabe aquele sentimento da justiça que nunca vai vir? Uhum. Né? Porque para mim, se fosse ter justiça, a Mari estaria viva aqui conosco, estaria agora, né, em algum cargo como ela gostava e como ela trabalhou para ficar, mas eu espero que a gente esteja assim caminhando para um final, sabe? Uhum. Eu espero que a justiça seja feita e eu espero também que a gente não passe nunca mais no nosso país por algo parecido como que a nossa família passou. E eu queria até, antes da gente encerrar, te fazer uma pergunta assim mesmo, não como ministra, mas como irmã, como mãe, né? E você me falar um pouco como é que tem sido, nesses 6 anos, fazer uma reestrutura familiar. Porque, assim, não foi só uma perda, a maneira como se perdeu, né? O quanto a vida da sua irmã representa para esse país, representou pelo país pelo fato de como tudo aconteceu, mas assim, não questão familiar. Como é que tem sido para vocês, a filha dela, a filha que ela deixou, sim, sua mãe, como é que é reestruturar uma família depois de uma perda como essa? Muito difícil, né? E você sabe que aqueles 13 tiros do corpo da Mari, 5 na cabeça, infelizmente, deixaram traumas enormes para além da perda dela. As pessoas tentaram também acabar com a reputação da Mari, né? Foram muitas fake news, foram muitas violências contra a nossa família. E não foi fácil ser a pessoa que se mantinha firme ali, que foi no IML reconhecer o corpo, que foi no local do crime e cuidar dos meus pais e da Luiara, né? Que é o único fruto que a Mari deixou nessa terra, que é minha sobrinha. Mas eu acho que a nossa união e a nossa fé foi o que nos salvou, assim, sabe? A gente nunca separou de estar junto, nunca deixou de acreditar que esse dia, que uma justiça poderia ser feita, e também a gente sempre se acolheu muito. E eu acho que o que também deixa eles mais vivos são minhas 2
filhas, né? Contando com Luiara, são 3 netas que meus pais têm. E a gente vai levando e tocando a vida como a gente tem conseguido, mas com muita fé e também sempre junto para que a gente possa passar por esse terremoto, né? Que chegou em 2018 e não acabou ainda hoje. E quando você fala dessa união, inclusive, é física mesmo, né? Porque a gente estava conversando aqui antes, um pouquinho de começar a entrevista, você falou assim, como sua vida mudou realmente, é todo mundo junto em Brasília e vivenciando tudo isso no dia a dia, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que desde pequena eu sempre fui muito família, acho que minha irmã também, né? Minha mãe nos ensinou isso, eu sou filha de uma mulher nordestina e meu pai também, então a gente sempre honrou muito aquele momento do domingo, um momento em família, nas datas comemorativas, e agora não foi diferente, porque eu acho que se a Mari, né, de onde ela esteja, ela tá olhando pra gente, querendo muito que a gente permaneça juntos. Tá certo, ministra. Eu quero te agradecer, viu, por essa participação aqui, por esse papo e pelo seu trabalho. Imagina, muito obrigada. É uma honra estar aqui com você. Prazer nosso. É isso, o Band Entrevista de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.